Se por acaso hoje você me achar mais inteligente do que nos outros dias, com certeza é devido à volta dos óculos de nerd. Então agora que estamos de volta à nossa programação normal, a gente já pode falar sobre os conectivos. O que são, para que servem. Eu vou falar de maneira mais aprofundada deles no vídeo em que eu analisar a apostila para avaliadores do Enem sobre a competência número 4. Essa semana, na segunda-feira, eu comecei a analisar, a postar sobre essas apostilas. Eu comecei falando do que leva a nota 0 na redação. Conteúdo denso, um conteúdo difícil, só para os fortes, porque o vídeo tem mais de 1 hora e foi só a primeira parte. Eu vou tratar de todas essas apostilas em profundidade. Um vídeo por semana, para você não ficar muito cansado. Enquanto isso, um videozinho rápido hoje, só para você saber que o que é um conectivo. Ele também é chamado de operador argumentativo, também é chamado de nexo e também é chamado de conjunção. Todos esses nomes eles servem para designar a mesma coisa. Pense o seguinte, nós como seres humanos, quando a gente vai argumentar sobre alguma coisa, nós temos que usar o nosso raciocínio, certo? O que na língua portuguesa, a nível de palavras, é responsável por deixar claro este nosso raciocínio, que é uma habilidade do ser humano? Tem algumas palavras específicas. Por quê? Porque se eu pegar uma palavra simples como copo, essa palavra copo, ela tem significado. Ok? Nós sabemos que é um recipiente que pode ser de vidro, plástico ou material semelhante, que normalmente é utilizado para armazenar líquidos e que normalmente é utilizado para beber esses líquidos. Copo. Porém, essa palavra copo, no seu significado, ela não traz nenhum tipo de raciocínio. O que é um raciocínio? Vamos definir assim, é a movimentação do pensamento. A palavra copo não tem nada a nível de raciocínio. Agora, se eu falar para você a palavra mas, M-A-S, ela não tem um significado concreto. Eu não posso desenhar um mas. Eu não posso dizer que um mas serve para alguma coisa. Porém, o mas, ele tem um significado de raciocínio. Nós sabemos que o mas, ele introduz um contraponto, algo oposto ao pensamento que eu estava tendo até este exato momento. Certo? Então existem esse tipo de palavras na língua portuguesa que são justamente os conectivos, operadores argumentativos, nexos ou conjunções. Existem vários tipos desses operadores argumentativos. Acabei de dizer para você o mas, que é um operador adversativo, ou seja, ele indica oposição. Porém, todavia, no entanto, contudo, entretanto, todos esses são operadores argumentativos, são conectivos do tipo adversativo, aqueles que indicam oposição, quando eu quiser desenvolver um raciocínio oposto àquele que eu estava desenvolvendo até agora. Existem outros, o raciocínio do ser humano, ele é muito rico nesse sentido de significados. Portanto, nós precisamos de palavras para definir esses significados diferentes. Existe, por exemplo, o significado da condição. O mais básico é o se. Se isto acontecer, então aquilo será a consequência. Ou seja, eu tenho uma ideia de condição para uma coisa, outra. Eu posso ter ideia de tempo, cada vez mais. Né? A gente tem uma ideia de tempo com acréscimo. Eu posso ter uma ideia de conformidade. O que é a conformidade? É quando uma coisa acontece do jeito que a gente esperava. Então eu posso dizer, conforme saiu na previsão do tempo, hoje choveu. Este conforme é um operador argumentativo de conformidade. Aqui deu a coincidência da palavra ser bem semelhante ao seu significado, né? Conforme, conformidade, mas de acordo com a previsão do tempo, da mesma forma que foi divulgado na previsão do tempo, tudo isso é conformidade. Existem vários outros, causa e consequência, opinião,
alternativa, quando tem um ou, um nem isso, nem aquilo. Enfim, tem uma profusão de conectivos que a gente pode aprender um por um. Existem listas na internet que você acha com facilidade. E são eles que servem para construir a sequência lógica da nossa redação. São eles que mostram que há um raciocínio entre as partes do nosso texto, porque se a gente simplesmente usar substantivos e verbos, não vai ter raciocínio, vai ter significado concreto, vai ter ação e vai ter um estado, que são o que substantivos e verbos definem dentro da língua portuguesa. Os conectivos servem para construir a sua argumentação. E em próximos vídeos a gente vai aprofundar nesse detalhe tão importante que é uma competência inteira, a competência 4 da redação do Enem.